Salve, salve galera, bom dia a todos nós. Finalmente chegamos, hein? 13º dia da Copa do Mundo, hoje, quarta-feira, dia 24 de junho. Dia de São João, muito celebrado aqui no Nordeste, na Bahia, aqui na cidade de Iraquara, na Chapada Diamantina. E tô de amarelo, com a camisa da Colômbia, no dia que o Brasil vai jogar. Vamos falar muito sobre os jogos de ontem e os jogos de hoje, galera. Então a gente vai começar falando sobre os jogos de ontem e finalizar a segunda rodada de todos os 12 grupos. Depois vamos falar sobre os jogos de hoje, que de hoje até sábado a gente vai finalizar a primeira fase, a terceira rodada de todos os grupos. Então teremos 6 jogos por dia e jogos simultâneos. Por exemplo, os 2 jogos do grupo A no mesmo horário, do grupo B, do grupo C, tudo nos mesmos horários. Então teremos 2 jogos a cada horários. E ao final desse vídeo, galera, falando sobre os jogos de ontem e tudo que pode acontecer sobre os jogos de hoje, eu vou fazer um outro vídeo com todos os nossos prognósticos em cima da classificação atual e dos próximos jogos, né, os últimos jogos da primeira fase, para dizer o que pode acontecer aí na 16 avos, que começa já no domingo, os mata-mata. Minha opinião sobre esta Copa de 2026, eu que assisto Copa desde 86, portanto, há 40 anos eu assisto Copa do Mundo. Minha 11ª Copa do Mundo. Está sendo a primeira fase, a fase de grupos mais legal que está tendo. Com mais jogos bons, com mais gols, óbvio. Tem mais seleções. Aumentou pra caramba. Mas a gente achou que o nível técnico iria cair. E não caiu. Até um jogo entre Argélia e Jordânia foi interessante. Muitos jogos bons. E alguns jogos você esperava mais. Por exemplo, o melhor jogo da Copa para mim até agora foi Inglaterra e Croácia, e o pior foi Inglaterra e Gana. E assim, Gana soube se defender bem, mas a Inglaterra deixou a desejar. Mas mesmo assim, sendo o pior jogo da Copa, foi um jogo interessante. A gente esperava mais da Inglaterra, né, justamente. Mas vamos lá, então. Vamos puxar aqui também as informações. Vou começar pelos jogos de ontem, de trás para frente, do último para o primeiro, certo? Colômbia versus RD Congo. Quem fez os gols? O jogo da Colômbia contra a República Democrática do Congo começou às 11 horas da noite, galera. É a seleção africana, que para muitos é uma seleção mediana e que tirou Camarões e Nigéria da Copa e que volta desde 1974, quando ainda era o Zaire, arrancou um empate de Portugal, que gerou uma imensa crise aí já na primeira semana de Copa para a seleção portuguesa. E ontem estava indo até o final ali, se segurando contra a Colômbia, até tomar o gol do Daniel Munhoz, um ótimo lateral direito. Seguinte, galera, a Colômbia tem um belo time, mano. Luiz Dias joga demais, o Rames Rodrigues, mesmo já veterano, quando bate na bola é diferenciado. Tem o Luis Soares do Sport de Portugal, que é um ótimo atacante, John Arias, Richard Rios, o próprio lateral que fez o gol, um belo goleiro. É uma ótima seleção. Esse último jogo entre Colômbia e Portugal, valendo do primeiro lugar, vai ser jogo brabo. A Colômbia já está classificada para a segunda fase, talvez em segundo, talvez em primeiro. E junta-se aí a Noruega, a França, a Alemanha, aos Estados Unidos e ao México, com as seleções já classificadas. E a França, certo? Bom, o que a gente pode tirar deste jogo aí? Colômbia e República Democrática do Congo. Para a República Democrática do Congo, como é que fica a situação dos congoleses? Eles têm um ponto, muito provavelmente vão ganhar do Uzbequistão, vão chegar a 4 e devem ficar com uma das vagas de critério de terceiros melhores colocados. E eu acho que é muito justo, porque é uma seleção acertadinha, ajustadinha, uma seleção muito boa, tá? Aí a gente teve, antes do jogo do Congo, um jogo bem chatinho também, esse jogo. Aliás, os jogos da Croácia, com todo respeito para mim, sempre são bem chatinhos. A Croácia venceu o Panamá por 1-0, gol de Ante Budimir. Modric jogou muito, deu um passe, mano, no finalzinho do jogo, um pouquinho antes dele sair, açucarado pro atacante croata querer dar uma cavada. Foi fominha e não tocou, e foi burro de não fazer o gol. Mas a Croácia venceu o Panamá com dificuldade, o Panamá engrossou o caldo, mas com essa derrota a seleção caribenha da CONCACAF, da América Central, é mais uma eliminada da Copa do Mundo. Não tem mais chances de mais nada.
A Croácia chega a 3 pontos, certo? No grupo em que a Inglaterra se complicou, pois empatou com Gana, né? Ficou com 4 pontos. E Gana, que havia vencido seu primeiro jogo do Panamá, com 4 pontos, agora está com as suas condições muito favoráveis para ir para a segunda fase. Rapaz, Gana, uma seleção africana aí que não é muito falada, fez jogo duro contra a Inglaterra. E a gente vai falar sobre este jogo agora. Inglaterra e Gana. Seleção inglesa, agora vai começar os rumores, né, de que Thomas Tuchel deixou de fora da convocação para a Copa o Cole Palmer e o Phil Foden. Eu sempre falei que eu acho que esses caras fazem falta em qualquer seleção do mundo. E no primeiro jogo em que a Inglaterra trucidou a Croácia, ninguém falou isso, porque não ficou aparente a falta que eles fazem. Ontem fez. Harry Kane perdeu o gol debaixo da trave. Jude Bellingham, depois do jogo, teve ali um bate-fundo com o treinador Carlos Queiroz, né, português, treinador de Gana. Não se sabe ao certo qual foi a motivação da discussão, mas foi muito humilde após o jogo de receber o prêmio de melhor em campo, de falar que não merecia. Quem merecia seria algum jogador defensivo de Gana, que jogou muito. A defesa de Gana é muito forte. E Gana teve um pênalti não marcado, claríssimo. O jogador inglês deu uma voadora na coxa do jogador ganês. Não foi marcado. Agora Gana vai para o último jogo contra a Croácia, disputando aí, muito provavelmente, o segundo lugar do grupo, mas acredito que Gana e Croácia estão já na segunda fase. A Inglaterra vai ter que fazer seu papel contra a Panamá, que já está eliminada. A Inglaterra, no mínimo, deve golear. Harry Kane perdeu a chance ontem de dar mais uma caminhada rumo à artilharia, ficou parado nos 2 gols, certo? E deu brecha. Por quê? Porque teve outro jogador aí que já fez 2 gols ontem, né? E esse jogador era muito questionado pela sua primeira partida e fez os gols, tá? E esse jogador é simplesmente, para mim, o maior de todos. Podem falar o que quiser, mas é Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos. O Robozão, o Papai Cris. Finalmente estreou. Meteu 2 gols. O primeiro, assim, aquele oportunismo nato que ele tem. O segundo, um golaço, tirando do goleiro, tocando no cantinho da trave. Quase fez um hat-trick por 2 vezes. Ele deu um chapéu, um meio chapéu ali. E o goleiro fez uma bela defesa. No outro jogador, Uzbek tirou em cima da linha. E assim, Portugal fez seus 3 primeiros pontos com vitória na Copa. Agora está com 4 pontos, né? Estreou no empate contra a República Democrática do Congo. A equipe jogou bem melhor. Nuno Mendes fez um golaço de falta em que o Cristiano Ronaldo também participou da jogada. No último gol do Rafael Leão, que foi um golaço, ele também estava na jogada, então ele jogou o jogo inteiro, participou muito. Deu várias entrevistas, declarações polêmicas para variar e bate mais recordes. É o jogador português com mais gols em Copas do Mundo. Passou o Eusébio. É o jogador que mundialmente que fez 6 gols em Copas do Mundo, o único a marcar em 6 Copas diferentes. E assim, essa o Messi não vai conseguir nunca, né? Quebrar. Porque não fez gol em 2010. Tudo bem, mas a maioria das Copas ele fez só um gol. Agora ele fez 2 ontem, já tem 2, né, nessa, e fez 4 em 2018. Não importa, ele fez em todas que ele disputou. Acho muito difícil alguém passar isso. Talvez o Mbappé. Provavelmente o Mbappé empate, mas passar eu acho que não. De fazer gols em 6 Copas seguidas. O Mbappé já na sua terceira é provável. Bateu o recorde de jogador mais velho fazer 2 ou mais gols numa partida em uma Copa do Mundo. Precisa fazer agora gol na fase de mata-mata que ele nunca fez. Chegou a 10 gols na história das Copas do Mundo. Também um pouquinho mais de sorte, já estaria ali, já mais embolado ali naquele grupo de maiores artilheiros da história das Copas. Mas acredito, contra a Colômbia é um jogo brabo. Mas agora só vai ter jogo brabo para Portugal. Depois, na próxima fase, acredito que ele marque mais uns 2 ou 3 ainda nesta Copa. E aí fica com o seu nome marcado também, como os grandes artilheiros de Copas do Mundo. Porque ele merece. Ele merece. E aí, vamos lá novamente. Meu maior ídolo é ele. Mas eu tenho que baixar a cabeça, tirar o chapéu pro Messi. Com certeza. Que, com 18 gols na história das Copas, é um monstro. É o atual artilheiro dessa Copa. Foi o vice-artilheiro da última Copa.
Mbappé, Haaland, esses caras nem se fala, são gênios, monstros, matadores nato. Então essa briga para artilharia vai ser muito boa. Quem sabe Cristiano Ronaldo também não chegue entre os grandes artilheiros aí dessa Copa. Lembrando que com mais jogos e com adversários mais fracos, por exemplo, se o Messi jogar contra a Jordânia, ele já está com 5. E estão falando que ele vai ser poupado, mas se ele jogar e enfiar mais uns 3, vamos dizer, para 8, Just Fontaine com 13 gols até hoje, desde 58, o maior artilheiro de uma Copa só com 13 gols, pode ser ultrapassado. Voltando ao jogo, Portugal disse ao que veio, certo? Foi muito competitivo. A seleção de Fábio Cannavaro, treinador do Uzbequistão, não viu a cor da bola. O Uzbequistão está eliminado também da Copa do Mundo. Tá, né? Aí matematicamente, porque se ganhar do Congo, pode arrumar um terceiro melhor classificado aí. O jogo bom mesmo vai ser Portugal e Colômbia. Esse jogo vai ser muito interessante, não só porque vale o primeiro lugar do grupo, pode mudar muitos chaveamentos da segunda fase. Vai ser um encontro entre Cristiano Ronaldo e James Rodrigues, que jogaram juntos no Real Madrid, e muitas outras estrelas. A Colômbia tem um futebol altamente ofensivo, leve, solto. O Portugal tem um futebol forte, também altamente ofensivo. Vamos esperar muito dessa partida aí, certo, galera? Vamos agora aos jogos de hoje. São 6 jogos, certo? Então vamos procurar falar assim um pouco mais rápidos. Suíça versus Canadá, escalações. Então, como eu havia dito, 6 jogos agora por dia até sábado para matar a primeira fase, a última rodada, a terceira rodada de todos os grupos. No grupo A, Suíça e Canadá jogam no mesmo horário de Bósnia e Catar, certo? Suíça e Canadá se enfrentam às 4 horas da tarde em Vancouver. O estádio vai estar lotado. O Canadá fez uma goleada histórica de 6-0 sobre o Catar, sua primeira grande vitória em Copas do Mundo, e está embalada, a sua torcida está lotando o estádio, vai buscar talvez aí, né, o primeiro lugar do grupo. Por quê? Como é que está o grupo até agora? Vamos falar também da classificação aqui do grupo. O grupo de Suíça e Canadá está assim. O Canadá é o primeiro lugar com 4 pontos, ao lado da Suíça, que tem 4 pontos, só que o saldo de gols do Canadá é maior. Tem 6 contra 3. Bósnia está em terceiro e o Catar está em último, cada um com 1 ponto. Se der empate, Canadá e Suíça, o Canadá está classificado. É jogo difícil. A Suíça tem uma equipe muito forte, muito dura, mas eu acredito que embalado aí pelo seu último jogo, pela força da sua torcida, o Canadá vai ganhar da Suíça. Vou botar um 2-1 aí. Vai se classificar em primeiro do grupo, sendo aí uma grande surpresa, né, galera? Então, provavelmente as equipes entrarão escaladas assim: Suíça, do técnico Murat Yakin, com Kobel, Wildmer, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodrigues, Manzambi, Fowler, Ndoye, Chaka, Vargas e Embolo. Uma equipe muito forte. Já o treinador Jesse Marsh, do Canadá, deve escalar Crepeau, Johnston, De Forguelis, Cornelius e Larié. Saliba, Eustáquio, Buchanan e Ahmed. Jonathan David e Larin. Jonathan David, que tem 3 gols, é o terceiro colocado na artilharia da Copa do Mundo. O Canadá iria então para 7 pontos, deixando a Suíça com 4. Aí, o que acontece? Se a Suíça realmente perder, né, que é um achismo meu, teremos Bósnia versus Catar, com 1 ponto cada. Só que a Bósnia, para mim, certamente vai vencer o Catar. E aí, com 4 pontos, ficaria ou em segundo ou em terceiro do grupo. Então, com 4 pontos, muito provavelmente quase que impossível de uma seleção não se classificar como o melhor terceiro colocado. Então, Bósnia e Suíça, para mim, vão se classificar. Ficou tranquilo para a Bósnia porque pega um último jogo aí bem fácil. O jogo é em Seattle, nos Estados Unidos, certo? O treinador bósnio Sejev Barbares deve entrar em campo com Vasilik, Dedik Katic, Hadzikadunic e Kolasinac, Bajarak Tarevic, Tahirovic, Sundic e Memik, Demirovic e Dzeko. Dzeko vai jogar, hein? Grande ídolo, jogador veterano já da seleção da Bósnia. E o Catar, do treinador Rulen Lopetegui, conhecidíssimo, vai entrar com Abunada, Al-Oui, Pedro Miguel, Kouki e Albrak, Gaber, Fatih, Laie, Edmilson Júnior, Abdur Segrag e Afif. 4-1 para a Bósnia, e assim sendo, 3 seleções do grupo B para mim se classificam. Canadá em primeiro, Bósnia em segundo, Suíça em terceiro. Vamos falar agora
dos jogos do Grupo A. O Grupo A que vai fechar os jogos da noite de hoje com o México, que é o dono da casa, que vai enfrentar a Tchequia. México e Tchequia. Escalações para esse jogo que eu acho que nada tira o primeiro lugar do México, pois eu acredito que o México vai ganhar mais um jogo. E vejo aí a República Tcheca numa situação bem delicada, hein? Por quê? O México se vencer vai a 9. A Tchequia tem 1. A Tchequia se perder tá fora de qualquer jeito, com 1 ponto. A Tchequia para se classificar, se empatar e for para 2, já tá ruim. A Tchequia tem que ganhar do México para ir para 4. Torcer para a Coreia do Sul não ganhar da África do Sul. Eu acho que vai acontecer. Então, vamos botar aqui no meu prognóstico, galera, que a Tchequia já entra eliminada já, certo? O jogo é no Estádio Azteca, o estádio vai estar lotado, a torcida mexicana é uma das mais fanáticas. Falando sobre torcidas fanáticas, eu esqueci de dizer, a torcida da Colômbia é um show, hein? É a segunda sul-americana que mais faz barulho no estádio, depois da Argentina. A torcida da Colômbia coloca a torcida do Brasil no bolso, ó, 1000 anos. O treinador Miroslav Kalkev deve vir para campo com a seleção tcheca, com Kovar, Harnack, Chalopek, Kredic, Koufal, Souček, Sojka, Suk, Prodov, Zelene e Schick. E o mexicano Javier Aguirre deve mandar a campo José Rangel, Jorge Sanches, Montes, Johan Vázquez e Jesus Galhardo, Álvaro Fidalgo, Eric Lira e Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Raul Jiménez e Julian Quinones, uma seleção muito forte, e vamos ver aí se o México vai quebrar aquela sina de disputar a 6ª partida, ele que nunca passou da 5ª partida numa Copa do Mundo. E vai ter grandes chances aí nessa Copa do Mundo, sim, senhores. Aí o México vai para 9 pontos, a Tchequia fica com 1. E esse jogo aqui vai ser muito legal, vai ser bem interessante. São duas culturas muito diferentes, até futebolisticamente falando também. Escalações de África do Sul e Coreia do Sul. África do Sul e Coreia do Sul que estão brigando pela segunda vaga do grupo. A Coreia tem uma ampla vantagem por ter 3 pontos contra 1 da África do Sul, poder jogar até pelo empate, e por ter uma seleção mais forte e mais tradicional, mais equilibrada, tem um time que joga há muito tempo junto, né, é mais entrosada. O jogo acontecerá em Monterrey, no México, no mesmo horário do jogo do México, às 22 horas do Brasil, e entrarão em campo assim: África do Sul de Hugo Bros com Rowan Williams, que é um goleiraço, Mudal, Mibozaki, Ocon e Modiba, Mibatá, Toli, Adams, Maseko, Reiners e Apolis. A Coreia do Sul de Hong Myung-bo entra com Kim Seung-ju, Lee Han-beon, Kim Min-jae e Lee Jin-hyuk. Seo Yun-woo, Woo Wang-ye-beon, Lee Jan-sung, Paik Se-yun-ho, Lee Kang-in, Lee Tai-seog e o Son Heung-min. Para mim, Coreia do Sul 2, África do Sul 1, Coreia do Sul em segundo lugar. Esse grupo não vai ter terceiro melhor colocado, pois África do Sul e Tchequia ficariam com 1 ponto. México em primeiro, Coreia do Sul em segundo. Se classificando ali na Bacia das Almas, porque está fazendo uma Copa bem média. E para finalizar, galera, os jogos do grupo C, os jogos que teremos a nossa seleção brasileira jogando hoje, certo? Mas antes vamos falar de Marrocos e Haiti, o jogo que pode mudar totalmente escalações, os confrontos da próxima fase. Por quê? O Brasil só ganhou de 3 do Haiti, certo? Marrocos pode ganhar demais e pode passar à frente do Brasil, que no momento é o primeiro lugar do grupo com saldo de gols de 3. Se o Marrocos fizer 3 gols ou mais no Haiti que o Brasil fez, o Marrocos já passa o Brasil. E aí vai depender do jogo do Brasil contra a Escócia também, se o Brasil não vai golear a Escócia, que eu acho muito difícil de acontecer. O jogo entre Marrocos e Haiti acontece em Atlanta, às 19 horas, né, 7 horas da noite aqui do Brasil. Marrocos de Mohamed El-Rabi deve entrar com Bono, Hakimi, Diop, Riad e Masroud, Boadi e Eu Ayanoui. Boadi joga demais, hein, mano? Brian Dias e Eu Nahi. Podendo entrar aí a Mayomoni e Eu Mourabet no lugar dos dois. El Canoes no ataque,
ou Tawib e Saibari ou Aihimi. O treinador marroquino está pensando de fazer aí uma escalação aí com alguns jogadores que estão no banco de reserva, né? Pode até ser para poupar. Brasil e Marrocos estão até com escolhas aí de ficar em segundo lugar para fugir de alguns adversários, para escolher adversários. Isso não é bom. Quase nunca dá certo. Os haitianos que já estão eliminados vão se despedir da Copa do Mundo. O treinador Sebastien Mignet, com a provável escalação de Plácido Arcos, Ricardo Ade, Delcroix Experience, Jean-Jacques Belegade, Casimir ou Dedson, Providence, Isidore e Pierrot. Boa sorte, Haiti. Faça um bom jogo. Foi muito bonita a sua participação, certo? Fez jogos muito bons, perdeu só de 1-0 da Escócia e só de 3 do Brasil. Quem sabe não arranca aí um bom resultado contra Marrocos ou até mesmo um empate. Acho difícil, mas não tomar uma goleada muito grande já é um grande resultado. E aí, seleção brasileira que joga contra a Escócia, esse terceiro jogo, certo? Escalações. Tem muitas escalações que estão sendo faladas aí. Eu estou buscando aqui pelo GE Sport todos os jogos, certo? Então vamos ver o que eles falam. O jogo será em Miami às 7 horas da noite, certo? Primeiramente vamos falar da seleção escocesa aqui. Seleção escocesa de Steve Clarke deve entrar em campo com Gunn, Patterson, Hendry, Hanley e Robertson, McTominay, o grande craque, Ferguson e Christie, McGinn, Adams e Doak. E a seleção de Carleto Ancelotti, a seleção brasileira de futebol, deve entrar em campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Douglas Santos parece que ganhou a posição mesmo do Alessandro. Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Ryan. Oi. Boa noite. Será que hoje vai ter gol do Ryan? Matheus Cunha e Vini Júnior. Aí entra uns parênteses. Talvez o Neymar também entre jogando. Ele já está em condições de ficar junto com os jogadores que vão para o campo. Não sabe se vai ser reserva ou se titular. Muitos estão colocando ele no lugar do Lucas Paquetá, certo? Ou do Matheus Cunha. Essa escalação é que é a mais provável. O Neymar começa no banco, o Ryan entra no lugar do Rafinha. Muita gente está querendo ver até o Endrick junto com o Neymar, mas vamos ver como é que vai ficar. Certo, galera? Bom, eu não vou fazer outro vídeo não, vou fazer já logo tudo junto hoje, porque a partir de amanhã a gente vai falar sobre os jogos diários que estão acontecendo, são 6 jogos, então os vídeos vão ficar muito prolongados, certo? Como é que está a situação agora, galera? De todos os grupos. Acabei de falar do grupo A, B e C, certo? Ó, o grupo D tem Estados Unidos com 6 pontos já classificado, Austrália com 3, Paraguai com 3 e Turquia com nenhum, e os próximos jogos serão entre Turquia e Estados Unidos, que acredito que vai para 9 pontos. A Turquia é muito mal, vai se despedir ridiculamente da Copa com 3 derrotas. E o Paraguai e a Austrália, que vai valer o segundo lugar do grupo, eu acredito que a Austrália ganha do Paraguai e vai para 6. O Paraguai vai ficar com 3, aí dependendo, depois de tudo acabado, se ele vai ficar ou não como um dos 8 terceiros melhores colocados. E merece, porque é um time bem ruinzinho, viu, mano? Vou falar bem a verdade de vocês. No grupo E, a Alemanha tem 6, certo? Deve ganhar do Equador e ir para 9 também, fazendo 100% de aproveitamento. O Equador vai cair fora na primeira fase e aqui é uma torcida minha, tá? É o resultado que eu vou querer que aconteça, mas é muito difícil. Curaçao com 1 ponto, Costa do Marfim com 3, eu acredito que o Curaçao vai ganhar, vai ser a maior zebra dos últimos 50 anos de uma história de Copa do Mundo. Curaçao, depois de tomar 7 na estreia, de empatar com o Equador, ganha da Costa do Marfim, vai para a segunda fase. Menor país a disputar a Copa do Mundo, menor população, a seleção caribenha seria histórica Curaçao passar. E Costa do Marfim ficaria com 3 e aí teria que também ficar igual o Paraguai. Ali eu aguardo para ver se ficaria entre os 3 melhores terceiros colocados. Aí vem um grupo interessante para o Brasil. O Brasil ficando em primeiro ou em segundo, automaticamente vai pegar uma dessas seleções aqui. Ou Holanda, ou Japão, ou Suécia. Por enquanto, a Holanda é a primeira do grupo com 4 pontos. O Japão também com 4 pontos é o segundo colocado, por causa de saldo de gols. A Suécia com 3 é o terceiro. A Tunísia não tem nada. O que acontece? A Holanda vai pegar a Tunísia e vai esbagaçar. A Tunísia é o saco de pancada. A Holanda provavelmente vai ficar em primeiro do grupo, certo? Só que eu também acho, e aí já não é nem torcida minha, porque eu prefiro que o Japão fique em segundo.
mas eu acho que a Suécia vai ganhar do Japão num jogo bem apertado, vai para 6 pontos, vai ficar em segundo, o Japão vai ficar em terceiro e se classifica com 4 pontos, não vai precisar esperar nada. Só que aí, se o Brasil ficar em primeiro e pegar a Suécia, o caminho dele, ó, um pouco mais tranquilo. Só que se o Brasil não fizer um bom resultado com a Escócia e se o Marrocos depenar o Haiti, o Brasil provavelmente pega a Holanda nessa segunda fase já. Já é segunda-feira. E aí, mano, aí vai ficar. Aí já é outra história. Fica braba a situação. O grupo G tem, por enquanto, Egito em primeiro com 4 pontos, o Irã em segundo, na frente da Bélgica, os dois têm 2 pontos, mas tem mais saldo de gols, e a Holanda está em último com 1 ponto. O que vai acontecer aqui, galera? A Bélgica, muito provavelmente, que está atrás do Irã, vai para 5 pontos, porque joga com a Nova Zelândia, certo? Esse é o jogo da sexta-feira já. Não, da quinta ainda. E acho que a Bélgica vai para 5 pontos. Aí, esse jogo entre Egito e Irã, para mim, vai dar empate. O Egito vai para 5 também, o Irã vai para 3, vai ficar naquele aguarde dos melhores terceiros colocados. Dependendo do saldo de gols, a Bélgica fica em primeiro, que eu acho que ela vai golear a Nova Zelândia e o Egito em segundo. Certo, galera? Aí já outros chaveamentos que vão se encontrar. No grupo I, França com 6 e Noruega com 6 estão em primeiro e segundo por 1 gol no saldo de gols. Por causa daquele gol que a Noruega tomou no último minuto do Senegal, a Noruega não é líder. Últimos jogos do grupo. Senegal vai jogar com o Iraque, os dois não tem pontos, vai ganhar, mas provavelmente não se classifica. Vai ter que meter uma grande goleada para ficar entre os melhores terceiros colocados. E esse jogo França e Noruega, galera? Disputa de artilharia entre Mbappé e Haaland. E eu acredito que a França ganha. Fica em primeiro com 9 pontos, a Noruega em segundo com 6, podendo bater com o Brasil nas oitavas de finais já, hein? Dependendo aí se o Brasil ficar em primeiro. Aí no grupo I, vamos lá, G. Eu passei o grupo H, que tem a Espanha em primeiro com 4 pontos, Uruguai em segundo com 2, Cabo Verde em terceiro com 2 e Arábia Saudita com 1. Olha esse grupo. A Espanha, para mim, ganha do Uruguai. E eu não queria, eu vou torcer para o Uruguai, mas acho que a Espanha ganha, vai para 7. O Uruguai vai ficar com 2, está fora da Copa. E Cabo Verde, se empatar com a Arábia Saudita, mesmo com 3 pontos, ficaria em segundo do grupo e se classificaria para a segunda fase. Seria o segundo maior milagre da Copa depois de Curaçao. Mas eu acho que Cabo Verde ganha da Arábia Saudita e vai para 5 pontos. Esse grupo é muito interessante, porque se Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita mesmo for para 5 e tivermos um empate entre Espanha e Uruguai, podemos classificar os 3 e a Espanha ficar em segundo atrás do Cabo Verde. Cabo Verde que é a segunda seleção, segundo país com menor número de habitantes e menor número territorial depois de Curaçao a disputar uma Copa do Mundo. Seria um milagre também essa seleção africana disputar a Copa do Mundo. Cabo Verde que tirou Camarões nas eliminatórias africanas. Muita coisa boa para acontecer. Aí no grupo J de Argentina, Áustria, Algéria e Jordânia, a Argentina deve ganhar da Jordânia com facilidades, ir para 9 pontos também, ser 100% de aproveitamento. Se o Messi jogar, vai dar uma disparada boa na artilharia da Copa e da história das Copas. E esse jogo entre Áustria e Argélia é um jogo muito louco. A Áustria, em 82, empatou um jogo com a Alemanha e eliminou a Argélia. E aí, por causa disso, a partir de 86, a FIFA passou a fazer os jogos da última rodada da primeira fase simultâneos, em horários. E justamente Áustria e Argélia podem fazer uma marmelada agora, certo? Depois de 30 e tantos anos. Se eles empatarem, os dois se classificam aqui, ó, Áustria e Argélia. Não sei, no futebol tudo pode acontecer. Mas, na minha opinião, a Argélia tem mais time e ganha, e vai para 6 pontos. E a Áustria ficaria naquele aguarde. Agora os dois podendo se classificar até o terceiro colocado já, sem precisar esperar nada, com 4 pontos, acho difícil de não sair um empate nesse jogo, hein? Pelo grupo K, galera, no sábado, no último dia aí das seleções de primeira fase, Congo e Uzbequistão. RD Congo pode ganhar e se classificar até em primeiro lugar do grupo se ela ganhar de goleada e a Colômbia empatar com Portugal. Não, perdão, já errei aqui porque aqui não foi atualizado. A Colômbia tem 6 pontos, Congo tem 1. Se Congo ganhar, vai para 4, beleza. Portugal já tem 4, ele pode ficar em segundo, porque Portugal pode perder para a Colômbia. Para mim, RD Congo ganha, vai para 4 pontos, se classifica como um dos terceiros melhores colocados. E Portugal, com toda a dificuldade que vai ter, vai ganhar da Colômbia, vai para 7 pontos, a Colômbia com 6 vai ficar em segundo. E a Inglaterra com 4 pontos e Gana com 4 pontos podem ficar em segundo e terceiro lugar. Por quê? Porque Croácia joga com
Gana. Não, Gana tem só 2 pontos. Não, Gana tem 4 pontos. Gana ganhou do Panamá e empatou com a Inglaterra. Se a Croácia ganhar de Gana, ela vai para 6. Gana fica com 4 e a Inglaterra vai ganhar do Panamá e vai para 6 também. Aí Gana ficaria em terceiro, um dos melhores terceiros. Eu acredito que é o que vai acontecer. E acredito que a Inglaterra vai golear o Panamá. E sendo assim, galera, hoje, se a Copa acabasse hoje, teríamos Alemanha e Escócia, França e Suécia. Quem ganhar das duas se pega. Teríamos já um Alemanha e França, provavelmente. Coreia do Sul e Suíça, Holanda e Marrocos. Provavelmente uma Holanda e Suíça. Colômbia e Gana, Espanha e Áustria. Aí teríamos já uma Colômbia e Espanha nas oitavas. Estados Unidos e Argélia, acredito que os Estados Unidos passa, Egito e Tchequia, Egito. Então do lado de lá já teríamos Alemanha e França, Alemanha hoje, acho que a França tiraria a Alemanha, Holanda e Suíça, Holanda, teríamos uma França e Holanda nas quartas de finais, para baixo Espanha e Colômbia, Espanha ganha, Estados Unidos e Egito, uma Espanha e Estados Unidos chegando entre as 8 melhores seleções da Copa. Do lado de cá, Brasil, Japão, Noruega e Costa do Marfim, Brasil e Noruega, México e Cabo Verde, Inglaterra e RD Congo, México e Inglaterra, Argentina e Uruguai, Nova Zelândia e Irã e Argentina, Canadá e Bélgica, Portugal e Paraguai, Canadá e Portugal. Aí teríamos entre Brasil e Noruega, para mim, Noruega, México e Inglaterra, Inglaterra, Argentina e Irã, Argentina, Canadá e Portugal, Portugal. Aí teríamos aí de França e Holanda, França, de Espanha e Estados Unidos, Espanha, França e Estados Unidos uma semifinal. De Noruega e Inglaterra, Inglaterra, e Argentina e Portugal, Portugal. E teríamos o que eu estou sempre falando desde o começo, Inglaterra de um lado contra Portugal numa semifinal, Espanha do outro lado contra a França na outra semifinal, França e Inglaterra na final. Opa, pera lá. Depois do jogo de ontem, galera, se a Inglaterra não der uma mudada naquele jeito de jogar, depois do que Portugal fez ontem, posso estar mudando aí a partir da segunda fase meu prognóstico para França e Portugal numa final. Mbappé e Cristiano Ronaldo. Tudo isso é só achismo, certo, galera? O que é verdade é o que já está feito e o que poderá ser feito acontecerá de hoje em diante. Então amanhã estaremos aqui nesse nosso mesmo canal falando tudo sobre os 6 jogos de hoje e o que pode acontecer nos 6 jogos de amanhã. Valeu a todos, tamo junto, é nóis!